9 horas com mais 11 minutos. A gente volta agora para falar de um assunto muito importante, porque entre os dias 5 e 16 de junho de 1972, representantes de 113 países e de 400 organizações governamentais e não governamentais se reuniram pela primeira vez em Estocolmo, lá na Suécia, para debater questões ambientais. A conferência, planejada pela ONU, inaugurou a Agenda Mundial sobre o assunto e completa 50 anos agora, em 2022, e sempre, na primeira semana de junho, são debatidas as questões ambientais na semana, do meio ambiente. E para falar sobre esse assunto, tá na ponta da linha com a gente aqui por telefone o professor Eli Bergo de Carvalho, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. Professor Eli, é um prazer tê-lo aqui na Band News FM. Muito bom dia para o senhor e obrigado desde já por ter atendido o nosso convite. O prazer é meu, bom dia. Professor, eu gostaria que o senhor começasse contando para a gente, dando mais detalhes aí, como é que se iniciaram esses encontros lá em 72, na Suécia, essas discussões sobre as questões ambientais, como é que deu início, como é que foram iniciadas, essas discussões e por que a Suécia foi escolhida? Essas discussões começaram porque havia uma percepção de que os problemas ambientais já não cabiam dentro das fronteiras nacionais, Ou seja, um país só não poderia resolver os graves problemas ambientais que então estavam aparecendo. Os países nórdicos, a Noruega e a Suécia, eles estavam sofrendo com a chuva ácida que estava acidificando seus lagos e destruindo suas florestas. E essa chuva ácida era gerada principalmente pela poluição industrial de países como a Inglaterra. Então a ONU, que foi criada em 1945 como organismo internacional para resolver problemas entre países, convoca a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano e a Suécia daí é escolhida como lugar para a realização da conferência, justamente porque foi a Suécia e outros países nórdicos os principais, aqueles que convocaram essa reunião ou incentivaram a realização dessa reunião, que depois tomou outros rumos. Tá certo. Professor, e justamente sobre a importância dessa iniciativa, começada lá em 72 até agora, 50 anos depois, a importância desses encontros anuais para que a gente consiga tomar decisões relacionadas aí a temas ambientais, agora no presente, fala da importância disso tudo e culminando com a semana, do meio ambiente sempre comemorada e discutida nos primeiros dias de junho, professor. A importância é que a Conferência de Estocolmo detonou, em termos internacionais, uma discussão em torno da sobrevivência da espécie humana a longo prazo. Até havia, antes da conferência, muitas regulamentações, tratados internacionais sobre questões mais pontuais, como a extinção da fauna silvestre. Mas a conferência tomou um novo tom que era assim, olha, o ser humano está em perigo, a sobrevivência do ser humano e de toda a espécie no planeta está em perigo. E a partir daí foi constituído, isso foi um projeto que foi constituído internacionalmente, de você ter um aparato internacional que lidasse com essas questões. No âmbito da ONU foi constituído o Programa Nacional para o Meio Ambiente, mas aí também você cria uma série de organismos, aqui no Brasil mesmo, em 73 é criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente, depois lá na década em 92, em virtude da conferência no Rio 92, é criado o Ministério do Meio Ambiente, e isso acontece não só no Brasil, mas no mundo todo, esse aparato institucional para tentar lidar com os graves problemas ambientais gerados. E a Semana do Meio Ambiente é uma forma da participação e mobilização da sociedade civil para lidar com essas
todos os problemas ambientais que vão do aquecimento global, buraco camada do ozônio, redução da biodiversidade no planeta, né? Esse momento de mobilização e conscientização. A gente está conversando com o professor Elibergo de Carvalho, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, falando aqui sobre, né, a Semana do Meio Ambiente, sempre comemorada nos primeiros dias de junho, que esse ano completa 50 anos, desde a primeira que foi realizada lá em Estocolmo, na Suécia. Professor, falando da situação atual, do cenário internacional atual, né, com a atual invasão da Ucrânia por parte da Rússia, né, essa guerra que já completou aí 100 dias, de que forma ela pode influenciar, né, nesses debates sobre o meio ambiente, a semana, né, do meio ambiente de 2022, nesta semana o pessoal, né, os debatedores abordam alguma coisa sobre essa guerra lá entre a Rússia e a Ucrânia, de que maneira, né, ela pode influenciar nos debates do meio ambiente, professor, se é que ela pode influenciar de alguma forma? Sim, a guerra na Ucrânia influencia diretamente nas políticas ambientais internacionais, né? Por um lado, positivamente, você tem o maior investimento em energias renováveis, né? Em virtude do aumento do preço do petróleo, da Europa Ocidental tentar se livrar da dependência que eles têm do petróleo russo, e um dos investimentos que eles estão fazendo maciçamente é energias renováveis, como a energia eólica e a energia solar. E isso também em outros países do mundo, em virtude do aumento do preço do petróleo. Agora, por outro lado, essa guerra está iniciando um processo de maior militarização e de gastos, gastos no orçamento com defesa, né? A Alemanha, por exemplo, que foi durante muitos anos um país que resistiu a investir em gastos militares, inclusive era acusado no âmbito da OTAN pelos Estados Unidos de não fazer sua parte, né, entre vários outros países, garantiu agora que vai aumentar para 2% do PIB o gasto com defesa, ou seja, dinheiro que está indo para armamento, que está indo para destruição e não para a preservação ambiental. Professor, falando agora sobre o nosso cenário brasileiro, né? O senhor acredita, por exemplo, que as novas gerações já se preocupam mais com a preservação do meio ambiente e a inclusão do tema, né, como matéria no ensino infantil, por exemplo, seria uma maneira eficaz de formarmos cidadãos mais preocupados e comprometidos com o meio ambiente, professor? O ensino de educação ambiental é uma coisa fundamental, né? Nós não podemos, entretanto, nos iludir pensando que a escola sozinha vai resolver os problemas ambientais. Ou seja, não adianta você ter uma discussão sobre redução da reciclagem, redução de consumo na escola, quando ao mesmo tempo você tenha uma propaganda e uma sociedade que incentiva o hiperconsumo, né? Então tem que ser um processo mais amplo, ou ainda a escola discutir uma questão política, né? De termos políticas públicas ambientais, e nós elegermos governos que têm políticas claramente antiambiental, uma política pública de destruição do nosso patrimônio ambiental brasileiro. Então, assim, há uma contradição aí, mas que a escola exerce esse papel, né, que não vai solucionar, né, mas que tem um peso fundamental para que as futuras gerações compreendam melhor, né, e internalizem no âmbito da vida do cotidiano, dos seus hábitos de consumo, mas também da sua participação política cidadã, as pautas ambientais, né? Então isso deve estar presente, né? Inclusive legalmente deveria estar presente, faz parte do currículo escolar obrigatório, mas infelizmente nem sempre isso é trabalhado nas escolas. Para a gente fechar, professor, qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar para as pessoas, para que possamos conseguir viver, né, num planeta mais amigo,
onde, né, a população se preocupe mais com o meio ambiente? Olha, a mensagem que eu gostaria de deixar é sempre lembrar que o meio ambiente somos nós, né? O meio ambiente não é aquilo que está lá fora, né? Os pássaros e aves, né? O meio ambiente é aquilo que nos constitui, né? Enquanto aquilo que nos constitui, né, uma vez que nós fazemos parte desse ciclo do planeta de carbono, de água, dos ciclos da vida, nós temos que estar preocupados com a nossa própria sobrevivência. E não apenas a nossa sobrevivência, mas termos esse compromisso ético de ter uma responsabilidade com as futuras gerações, né? Nós vivemos hoje num mundo tão egoísta que nós nos preocupamos apenas com o nosso consumo imediato e não com a sobrevivência das futuras gerações, né? Se nós fizermos isso, com certeza teremos uma postura ambientalmente mais responsável e sábia. Perfeito. Nós conversamos com o professor Elibergo de Carvalho, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, que falou aqui sobre, né, a Semana do Meio Ambiente, que neste ano chega aos 50 anos, né, desde a sua primeira versão lá em 1972 em Estocolmo, na Suécia. Professor, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela participação, pela disponibilidade. Um ótimo fim de semana para o senhor. Eu que agradeço, para você também. Valeu.